E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Rapaziada, tá chegando, hein? Tá chegando, mais conhecido como amanhã. É quarta-feira, amanhã teremos São Paulo e Flamengo direto do estádio do Morumbi, 9h30 da noite, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Jogo do ano, né, gente? É o jogo do ano, é o jogo do momento, é o jogo que o São Paulo precisa deixar tudo e mais um pouco dentro de campo se quiser avançar para a final, se quiser eliminar o Flamengo, que, dito por todos, ou a grande maioria, é um dos principais times, se não o principal time do momento, vem jogando um futebol envolvente, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas aqui é São Paulo, né, gente? Aqui é São Paulo, a gente tem que acreditar até o fim, é o clube da fé e tem muita coisa em jogo, né? Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, quero muito pedir teu like, deixa o teu joinha aqui que é super importante pra gente, você não faz ideia de como você ajuda dando like aqui pra gente. Se você não é inscrito no canal, claro, por favor, se inscreva e ative o sininho aqui embaixo para receber sempre notificações de vídeos novos. Galera, o São Paulo está se preparando, hoje praticamente encerrou a preparação, né, já que amanhã é o dia do jogo. E a gente tem algumas incógnitas, né? Muita gente vem pedindo, né, a entrada dos contratados, a entrada, né, dos jogadores novos que chegaram no meio do ano. Gente, infelizmente a gente não vai poder contar com eles, não porque o Rogério não quer colocá-los, mas nesse momento específico, nessa competição, na Copa do Brasil, não tem como, né? A gente só pode contar com Galopo. Só o Galopo que está à disposição do Rogério Ceni, que poderia jogar como titular, no meu modo de entender, deveria começar jogando como titular. Mas, Nahuel Bustos, Nahuel Ferrarese, Felipe Alves e Marcos Guilherme, esses quatro... Marcos Guilherme nem é reforço, né, gente? Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Mas, dizendo dos jogadores que chegaram no meio do ano, esses quatro a gente não pode contar porque eles não estão inscritos na Copa do Brasil. Não é permitido mais a inscrição de jogadores, né, principalmente nessa fase agora de semifinal. Então, só o Galopo que a gente poderá contar com ele. Marcos Guilherme já jogou pelo Inter, se não me engano. Felipe Alves também pelo Juventude. E esses dois, né, Nahuel Bustos e Ferrarese, chegaram depois do prazo de inscrição que já tinha se encerrado. Então não tem como contar com ele, só com o Galopo. Para os demais jogadores, Patrick, Nicão, né, todos esses jogadores a gente pode contar, o Rogério Ceni pode contar. E, no meu modo de entender, esses caras deveriam entrar em campo. O São Paulo precisa, gente, amanhã, fazer um jogo pragmático. O Rogério Ceni não pode ter o desejo de querer assinar nesse jogo. Ele normalmente tem isso, né? Ele quer assinar, ele quer fazer aquela substituição que eventualmente muda o jogo, ele tem essa questão, né? Mas amanhã é um jogo para não se fazer nada disso. Principalmente não mudando o esquema tático. Se o Rogério Ceni mudar o esquema tático, cara, aí é suicídio, gente, porque o São Paulo já está acostumado a jogar no 3-5-2, 3-6-1, no 3-4-3, com uma linha de 3 zagueiros. E se o São Paulo mudar amanhã, se o Rogério Ceni mudar para uma linha de 4 defensores amanhã, sendo 2 zagueiros somente, cara, isso muda todo o desenho tático do time, isso muda a válvula de escape do lado direito que está sendo o Igor Vinícius, isso muda tudo. E num momento chave da competição, diante de um adversário dificílimo como é o Flamengo, não dá pra gente ter essas mudanças, gente. Não dá. O Rogério Ceni tem que ser pragmático. Eu fico sempre com a impressão de que ele tem essa necessidade de assinar, mas quando é contra o Flamengo, parece que essa vontade é maior ainda, né? Por ele ter sido demitido depois de ser campeão brasileiro, aquela coisa toda lá no Flamengo. Cara, ele tem que fazer o feijão com arroz. Tem que ter a humildade de entender que o Flamengo é melhor que o São Paulo nesse momento. O time do Flamengo, estou dizendo de time, o time do Flamengo é melhor que o time do São Paulo nesse momento. Só por isso basta? Só por isso a gente não vai passar? Não. A gente precisa jogar. Só que tem que ter a humildade, saber jogar contra esse Flamengo. A gente já teve alguns confrontos, Rogério Ceni como técnico, e o São Paulo só tomou piaba porque o Rogério Ceni quis mudar. O Rogério Ceni quis assinar, ele quis
fazer diferente o que o São Paulo já vinha fazendo contra o Flamengo para tentar uma vitória diferente, para talvez mostrar alguma coisa para a diretoria do Flamengo. Cara, ele não tem que mostrar nada, ele já saiu do Flamengo, página encerrada. Ele tem que agora mostrar no São Paulo. E no São Paulo, nesse momento, o São Paulo está um nível abaixo em termos de time do que o Flamengo. Um nível não, vários níveis abaixo, né? E o São Paulo tem que ter essa humildade, então tem que saber jogar contra o Flamengo. E no meu modo de entender, humildemente aqui, eu acho que o São Paulo tem que jogar com um time cascudo. Não adianta colocar a base made in Cotia no meio campo do São Paulo, que não vai conseguir segurar os caras, gente. Não vai. Com todo o respeito que eu tenho pela base, com toda a admiração que eu tenho pela base do São Paulo, muito do que o São Paulo fez até hoje foi com a ajuda da base do São Paulo. O título que nos tirou da fila, o Paulistão do ano passado, a base principal era de Cotia. Então, gente, claro que tem mérito, só que nesse confronto específico o Rogério Ceni tem que saber pensar de forma estratégica. E para mim, o meio-campo do São Paulo tem que ser povoado de jogadores cascudos. Ah, eles vão resolver? Não sei, mas de certa forma eles vão combater mais forte. Então, no meu modo de entender, o São Paulo deveria ir com 3 zagueiros, coloca o Luizão ou coloca o Rafinha como esse terceiro zagueiro pela direita, com Diego Costa na sobra e o Léo, ou eventualmente coloca o Luizão também para compor, mas tem que ir com 3 zagueiros. Igor Vinícius aberto na ala direita, Reinaldo aberto na ala esquerda, que o Reinaldo vai bem na ala esquerda, quando ele não tem a preocupação de marcar, ele vai bem, principalmente jogando em casa, ele vai bem. Meio campo, tem que ter Nicão, tem que ter Patrick, tem que ter Gabriel Neves. Eu não sei se o Gabriel Neves está machucado ou não, a última notícia que eu vi parece que ele não está machucado, ele poderia jogar, mas jogou muito mal contra o Santos, então talvez entre Pablo Maia, mas eu colocaria 2 volantes. Eu colocaria, por exemplo, Pablo Maia e Andrés Colorado, que tá aí para jogar, tá disponível e o Rogério Ceni não usa. O grande mal para mim do Rogério Ceni nesse momento, gente, e aqui é uma crítica construtiva, não tô falando que isso tem que ser motivo para demitir o Rogério Ceni, muito pelo contrário, ele tem que ficar no São Paulo por anos, no meu modo de entender, mas uma crítica que eu tenho a ele é porque ele pediu vários jogadores, a diretoria de São Paulo foi atrás e trouxe vários nomes bons, e ele continua insistindo sempre nos mesmos. Então ele tem que mudar esse time para amanhã, gente. É urgente. Então para mim ele deveria usar Gabriel Neves, Andrés Colorado, Patrick e Nicão. Esse seria o meio-campo do São Paulo com Luciano e Caleri. Gente, é um meio-campo forte, é um meio-campo defensivo, mas ao mesmo tempo que sabe jogar. É um meio-campo cascudo. São jogadores que estariam prontos para um embate desse tipo. Eu acho que essa seria a melhor escalação, com Galopo entrando talvez no segundo tempo. Agora, se ele vier com Nestor, se ele vier com um meio campo só de Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes, cara, aí, gente, pedir muito para os deuses do futebol nos abençoar e você não fazendo a sua parte, sabe? Porque para mim esse meio campo é frágil diante de um meio campo tão forte como o do Flamengo. E principalmente se ele mudar o esquema tático, cara, aí ferrou. Então para mim esse deveria ser o time. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, com uma grande vitória do São Paulo. Cara, eu já digo assim, se a gente empatar, tá ótimo. Ficando vivo é o que importa. Pra gente lutar e deixar tudo no Maracanã na próxima semana, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, é isso. Vamos São Paulo!